Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos. É um prazer e uma alegria estar aqui em mais uma live para falarmos a palavra de Deus. E essa live tem como tema o obreiro e a inteligência artificial. E estará conosco, nos ajudando nesse assunto, o pastor Edmar Ribeiro. Ele que é um nosso amigo, irmão em Cristo Jesus, um teólogo, uma pessoa simpática, de caráter, estará, ele que bondosamente nos atendeu, estará então nos ajudando nessa transmissão, nessa live, cujo tema é o obreiro e a inteligência artificial. Eu peço a você que, por gentileza, curta, compartilhe essa live, para que pessoas, obreiros, pregadores, ensinadores da palavra de Deus possam estar conosco, possam se interagir com esse estudo, através desse vídeo, e o nome do Senhor possa ser glorificado. Vou então mandar a videochamada já para o pastor, a esse assunto tão relevante, a inteligência do obreiro e a inteligência artificial. A paz do Senhor, pastor Edmar, está me ouvindo? Meu querido pastor André, estou ouvindo sim. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem, e com o senhor? Graças a Deus, está tudo bem. E estou Glória aqui a às Deus. suas ordens. Amém. Então você que está nos acompanhando, você que está chegando agora, seja bem-vindos em nosso canal do Instagram, André Friedenberg, e também os seguidores, amigos, irmãos do pastor Edmar Ribeiro, ele que bondosamente nos atendeu, é um amigo, um irmão em Cristo Jesus, o pastor Edmar Ribeiro, um teólogo, está aí participando dos debates, de seminários, cultos de ensino, eventos na área do ensino dentro da igreja cristã. E para nós é uma alegria, tê-lo aqui conosco, em mais essa live. Fizemos já há um tempo recente sobre temas importantes, falamos sobre a questão da decepção com a igreja, falamos sobre alicerce e fundamentos da fé pentecostal e falaremos então hoje sobre o obreiro e a inteligência artificial. Mas antes de iniciarmos, eu quero dar boas-vindas ao pastor Edmar, e ele tem total liberdade aí para estar se apresentando aos amados irmãos. Meu querido pastor André, a paz do Senhor Jesus, também aí todos os internautas aí que estão nos acompanhando. Para mim é um prazer estar participando aqui contigo mais uma vez, e desde já agradeço aí o convite para estarmos aí tentando contribuir com esse tema que é muito importante, um tema que precisa ser discutido, dado a importância, dado a abrangência, tá? E também, ora, os benefícios e ora, os riscos também que existem no que diz respeito a este tema. E estamos juntos aqui para pensar aí e discutir um pouco sobre este assunto. Glória a Deus. Então você que está chegando agora, por gentileza, curta, compartilhe essa live, para que homens, mulheres de Deus, pregadores e ensinadores da palavra possam se interagir conosco e o nome do Senhor possa ser glorificado. Antes de iniciarmos, vamos orar? Sim. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade, Senhor, esta dádiva que o Senhor nos concede, este tempo precioso a qual iremos passarmos, Senhor, na tua presença, Senhor, meu Deus. Através desse estudo, Senhor, pedimos a tua bênção, a tua orientação. Abençoe o pastor Edmar, que estará nos ajudando. Continue usando como instrumento da tua palavra, como canal de bênção. A todos que estiverem acompanhando essa live, que irão acompanhar depois,
Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estiverem enfermos, todos aqueles que carecerem de orações, Senhor. Pedimos que o Senhor vá de encontro a cada um. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Edmar Ribeiro, o nosso tema é o obreiro e a inteligência artificial. E porque a inteligência artificial, vamos dizer assim, na linguagem popular, é a bola da vez, né? Que é muito falado de forma positiva ou de forma negativa. Então, eu entendo que é um assunto urgente e importante para os cristãos, com ênfase aos obreiros, né? Aos que pregam a palavra de Deus, aos que dirigem a igreja, aos que ensinam a palavra de Deus. E pouco tempo atrás, eu vi um debate no Vejam Só. O tema era: a IA, a inteligência artificial, ela ajuda ou ela pode substituir, acabar substituindo o Espírito Santo? Não é? E estava ali o pastor Paulo, juntamente com outro candidato, né, o irmão Zeca. Foi assim de bastante proveito. E eu quero começar fazendo essa pergunta: a IA, ou a inteligência artificial, ela ajuda ou ela pode substituir o papel do Espírito Santo? Pastor Edmar Ribeiro. Irmão André, é importante se observar o contexto do avanço da tecnologia. E a tecnologia, na verdade, e mais especificamente aqui a IA, o AIAG, né, a inteligência artificial generativa, ela poderá ajudar, como também poderá atrapalhar em muita coisa. Porque é uma tecnologia e, para ser utilizada, é importante que quem vai utilizar essa tecnologia saiba os limites, a importância e os riscos da utilização, já que está usando uma ferramenta que ela pode tanto conduzir no sentido seguro, como ela pode induzir ao erro. E no que diz respeito à utilização da inteligência artificial por obreiros, é preciso que, antes de conhecer a IA, conheça a Escritura Sagrada. Porque, caso contrário, ele vai ter problema, porque em alguns momentos a IA poderá induzi-lo ao erro, já que se trata de um sistema, né, de um banco de dados que vai buscar informações gerais e apresentar para que alguém faça uso. E se a pessoa que pretende fazer uso dessa tecnologia não tiver o conhecimento bíblico para adequar o conhecimento bíblico àquele auxílio que a IA está prestando, poderá haver, de fato, grande prejuízo. Amém. Até porque, né, a IA, acredito que o senhor concorde, aí ela também pode ser manipulada, né? Perfeitamente. E é nesse quesito aí que está exatamente o perigo, né? Porque, como disse, as informações normalmente que já estão em determinado banco de dados, quando ela vai apresentar esses dados, ela vai fazer a busca geral, tá? Ela não, como alguém já chegou até a dizer que a IA, ela nem é inteligente nem é artificial. Tem alguém na linguagem aqui popular por trás trabalhando, manipulando, tá? Tudo que ela vai nos fornecer. Então, você já está lá. Então, ela vai fazer a leitura ali na velocidade que é do próprio sistema, tá? E vai apresentar. Se a pessoa tem conhecimento bíblico, ele vai saber selecionar, vai saber fazer as correções necessárias para, então, fazer a utilização para o fim que pretende. Se ele não tem, ele poderá realmente tomar, e isso acontece, nós estamos falando aqui da área bíblica, né, da atividade do obreiro, mas isso acontece em diversos ramos ou diversas áreas do conhecimento. Então, ela pode induzir realmente ali de uma forma que, se quem está usando não tiver o conhecimento prévio do conteúdo que ele pretende utilizar, ele poderá realmente ter problemas sérios, como já aconteceu com algumas pessoas em algumas áreas.
Tá certo, é um fato, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Pastor Edmar, antigamente, aliás, bem antigamente mesmo, não tinha tantos materiais, falando agora assim, de material para construir a pergunta que eu quero fazer ao senhor. Antigamente não se tinha tanto material bíblico teológico, material de apoio, comentários bíblicos, né, livros de interpretação, etc. Depois de um tempo começou a ter muita produção, né, glória a Deus, muita produção de materiais bíblicos. Hoje há diversos comentários, comentário exegético, comentário devocional, comentários de diversos autores, comentário histórico-cultural, e muitos obreiros, professores de escola dominical, consultavam ou ainda consultam, né, bíblias de estudo, esses livros. E a minha pergunta é a seguinte: existe diferença? Porque a pessoa ela está deixando de beber da fonte. Mas existe alguma diferença entre consultar um livro bíblio-teológico e a inteligência artificial? Irmão André, existe uma diferença muito grande. Como o irmão falou aí da questão histórica da escassez de material teológico, né, material didático, e permita aqui colocar aqui uma breve informação. Ainda nos anos 70, o conteúdo bíblico, teológico, era muito limitado. Então, nós tivemos um irmão, que ele já dorme no Senhor, o irmão Honório Claro Filho. Quando o Ministério do Ipiranga começou a escola de teologia, nos anos 70, ali por volta do ano 76 aproximadamente, tá? Não se tinha material didático. Então, o que acontecia? Quando o pastor Alfredo trouxe aqui para iniciar aquele trabalho, recebeu o apoio do missionário Reginaldo Rouve, que era um canadense, o irmão Honório Claro Filho, ele me contou que, como não tinha material, o missionário Reginaldo Rouve fazia a tradução do inglês para o português, para que fosse ministrada as aulas na escola teológica. Já aquela época, ali nos anos 70, né, quando era um período ali que eu era criança ainda, né? Então, veja que naquela época não se tinha material teológico disponível com suficiência. Algumas poucas igrejas, algumas poucas escolas tinham, mas a Assembleia de Deus estava realmente ainda ali, quase como uma embrionária, nesse sentido, né, de organização de curso teológico. Então, hoje, nós temos, graças a Deus, aí, uma infinidade, né, de conteúdos, comentários excelentes aí de vários estudiosos da palavra de Deus, né? Temos de história, de geografia, a história do cristianismo, geografia, arqueologia, teologia sistemática, enfim, nós temos realmente bastante conteúdo. Só que hoje nós temos a facilidade, né, aqui para concluir esse ponto, a facilidade que aí a internet proporciona. Então, muita gente hoje já sequer ele toma um livro para ler, dado essa facilidade aí da tecnologia. Então, ele prefere exatamente buscar ali uma síntese pelos os meios aí oferecidos pela tecnologia, a se debruçar em ler um livro de 200, 300, 600 páginas, né, que estaria ali um conteúdo bem denso realmente, tá? E ele poderia aprofundar muito mais. E aí o que acontece? Aí nós vamos chegando aqui à conclusão de que hoje estão utilizando mais aquelas frases de efeito extraídas, tá, de determinados livros, e então passa a se utilizar aquelas frases e dá uma impressão de intelectualidade, quando na verdade se aprofundar um pouco mais, falta conteúdo. Essa é uma realidade, né? Eu sempre comento isso com os irmãos, isso que o pastor comentou. A pessoa ela vive repetindo, né, o que ela escuta em um podcast, o que ela escuta até mesmo num programa,
num estudo, mas ela por si só não tem um roteiro, não é verdade? Não tem conteúdo, Exatamente. como o pastor mencionou, vive apenas pegando, né, frases ali, frases aqui, e fica algo assim superficial e pobre de conteúdo, né? Exatamente, pastor André. Diferente, por exemplo, do nosso tempo, que a gente debruçava em obras volumosas, né, e você tinha que estudar aquelas obras, você tinha que fazer resumo daquelas obras, tá? Obras realmente profundas, para você ter um conteúdo consistente. Tá? E hoje isso está mudando, né? Dado, como disse, a simplificação que hoje existe. Né? Com um clique lá, a pessoa já tem lá um meio parágrafo, né, ali já pronto, e ali ele passa a utilizar ali como se fosse algo realmente extraordinário. Quando quem se dedica realmente a estudar, né, consumir realmente conteúdo, tá, é diferente. Porque, na verdade, você estuda, você aprende, você encarna o conhecimento, né? Você não fica sustentado só por frases, tá, que alguém falou, que alguém escreveu. Então, você tem o conteúdo, e na hora que você precisar utilizar, você vai utilizar com segurança, com tranquilidade, à luz da Escritura Sagrada. E eu entendo também, pastor Edmar, que quando se consulta o livro foi alguém, né? A gente entende que alguém que orou a Deus, né? Porque a inteligência artificial ela não tem oração, né? Então, o livro é algum autor que orou a Deus, que se consagrou, que teve o cuidado de pesquisar, e a gente entende aquilo como alguém que se consagrou a Deus, né? E é mais seguro se a gente consultar obras, além da questão da disciplina do cristão em particular, porque ele vai estar lendo, vai estar disciplinando a sua vida, do que meramente ir lá e fazer uma pesquisa na IA e abandonar os livros, né? Perfeitamente, irmão André, porque normalmente, para você produzir um livro, você ora a Deus, você trabalha, você estuda, né? Isso leva um tempo, você consulta, né? Você pede apoio àquelas pessoas que você acredita que pode estar lhe auxiliando, né, em alguns pontos. Você tem alguém que faz a revisão desse material para você, tá? Alguém que tenha conhecimento. Então, quando você publica, esta obra é um conteúdo, podemos dizer, um conteúdo já autorizado, tá? Com fundamentação bíblica. E nós temos uma situação hoje que a questão das pessoas interessadas em ler mesmo, tomar um livro e ler, infelizmente, está reduzindo cada vez mais, né? Porque uma que as pessoas alegam não têm tempo, outras é porque elas não simpatizam mesmo com a leitura, tá? E aí, então, tomam as frases das redes sociais, né? Aqueles textinhos ali de duas, três frases, e para eles já se dão por satisfeitos com esse tipo de conteúdo. Tá? E, nesse sentido aí, a IA facilita muito. Mas só que é uma aparência de crescimento espiritual, aliás, de crescimento intelectual, não espiritual. Porque, como o irmão já colocou, a IA realmente é um sistema que não tem sentimento, é um sistema que não usa sequer qualquer senso, né, de moralidade, de temor a Deus, etc. Não há essa preocupação. Então, tudo que está lá é algo programado, diferente da pessoa ter comunhão com o Senhor. Amém. E uma terceira pergunta que eu ia fazer para o pastor Edmar é: qual o papel, na sua visão, qual o papel, ou de repente, talvez na visão do senhor, não há papel nenhum, mas se sim, qual o papel da IA na elaboração de material? Porque alguns vão ver nessa pergunta, alguns irmãos vão destacar um aspecto positivo da IA, que é a questão de organizar o slide, corrigir uma ortografia. Ele não necessariamente faz com que ela produza conteúdos. Ele já tem o seu material na questão de um livro, ou até mesmo de quando ele vai dar um ensinamento na igreja, ele tem um esboço, ou até mesmo um slide para... Ele quer projetar slides
no telão da igreja, no data show, mas ele utiliza isso, ele pede, né, para que a IA venha facilitar essa organização, essa correção ortográfica. O senhor, na sua opinião, acha válido? Acha que esse pode ser um papel da IA? Pode se reduzir a isso ou não? Nesse quesito, irmão André, eu acho que é importante, tem uma importância, né, na verdade, uma relevância, tá, o uso da IA. Como eu disse, desde que quem está utilizando tenha conhecimento bíblico, né, tenha conhecimento do que ele quer, e não simplesmente buscar ali a facilidade de já receber algo pronto, vamos dizer assim, tá? E aí depois ele vai aceitar aquele material, aquela apresentação da IA, como se fosse 100% verdadeiro. Agora, se ele tem o conhecimento bíblico, né, se ele está utilizando apenas para fim de organização, eu tenho como válido, né? É importante que faça a utilização. O que não deve acontecer em relação à IA é o que já vem acontecendo em alguns lugares, que é a IA ser utilizada, inclusive, para a programação do culto, tá? Para a questão da apresentação das músicas, né? Para a realização da celebração de culto. Tá? Em alguns lugares, isso já vem acontecendo. Aí, realmente, foge totalmente da realidade. Porque só quem pode prestar culto verdadeiramente a Deus é o ser humano, é porque foi criado em mais semelhança de Deus. Então, a IA, ela vai auxiliar até um certo limite, mas ela não deve ser tomada como instrumento para prestar culto a Deus, porque é simplesmente algo técnico, que não tem sentimento, que não tem a reverência, e não apresenta o contexto de adoração ao Senhor. Maravilha, muito bem respondido, muito bem explicado. Essa pergunta ela destaca mais o aspecto positivo, né, na questão de organização material, slides, né, questão de correção ortográfica. E a outra pergunta infelizmente é uma realidade que acontece em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, no meio protestante, né? Até saiu no site da Globo.com que a IA tem sido ferramenta importante na mão de muitos pastores na elaboração de sermões, não é? Então, alguns vão dizer assim, mas o mundo em que a gente vive hoje é mais corrido, né? Muitas são os compromissos, agendas, e então usa-se a IA para produzir até mesmo sermão. E o que o senhor diria a isso, né? Se é que existe algum papel da IA na utilização do sermão, e como que fica a questão assim das igrejas, o papel desses pregadores que às vezes vêm de determinado lugar, ou até mesmo da igreja local, eles fazem um sermão com a IA, e como que a igreja, no âmbito espiritual, ela fica, pois o pregador ele se utilizou de uma fonte artificial e não espiritual. Isso é uma situação realmente, pastor André, muito séria, e que aquelas pessoas que estão acompanhando essa live, sem dúvida, né, terão alguns posicionamentos diferentes, mas observe que a mensagem da palavra de Deus, um dos cuidados que o pregador deve ter é que ele não vai falar para alguém seu, que ele não vai falar a sua palavra, que ele vai falar para o povo de Deus e que a palavra é do Senhor. E, portanto, ela deve vir do Senhor. E como é que nós vamos obter de Deus essa direção? Por meio da oração, por meio da comunhão com Ele. Então, se a pessoa orou, se ele pediu a Deus a direção, tá? E ele agora precisa organizar o seu texto para ele falar, depois que ele tem a direção de Deus, eu entendo
que é válido também a utilização da tecnologia, porque ele já sabe o que ele vai fazer, ele sabe o que ele vai preparar, ele já recebeu de Deus a direção e agora ele vai usar só para organizar o que ele vai ministrar. Agora, se ele vai buscar, eu não sei o que eu vou fazer, o que eu vou falar, eu vou pedir aqui auxílio à IA para ela me dizer o que eu tenho que falar para o povo. Aí, nesse quesito, ele está realmente deixando de reconhecer que ele é um servo do Deus Altíssimo, não é da IA, que o povo é do Deus Altíssimo, né? Não é, de qualquer segmento, mas é um povo que pertence ao Senhor, e que esse povo deve receber a palavra do Senhor e não de qualquer outro meio artificial. Então, você vê que é uma situação meio complexa, tá? Porque aqueles que não oram, que não têm compromisso com o povo de Deus, nem com a palavra de Deus, eles vão utilizar desse expediente sem sequer se preparar antes, né? Com oração, tendo a direção de Deus, para depois só organizar o seu texto. Se ele procede assim, não há nenhum erro nisso. Tá? Agora, se ele toma a IA como como a primeira fonte para ele ministrar, nisso ele está realmente desprezando a direção do Espírito Santo. E em cima disso, pastor Edmar, seria válido, correto dizer biblicamente, que aos que vão por esse caminho, né, de colocar a IA como fonte primária, como prioridade na elaboração de sermão, estudos, e por que não dizer até mesmo aconselhamentos, né? De repente chega uma situação para um obreiro, um pastor, pelo WhatsApp, né, envolvendo casamento, conflitos, e ele vai precisar aconselhar, tomar uma decisão diante dessa situação, e ele se utiliza da IA. Não ora, né, não busca, né, orientação bíblica. Pode-se dizer que os que fazem isso, tanto na elaboração de sermão, ensino e também de aconselhamento, pode cair numa blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele está deixando o Espírito Santo de lado, né, e colocando a IA como aspecto primário ou prioritário. Qual a sua visão acerca disso? Irmão André, não chegaria a ser uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque quando normalmente se fala da blasfêmia com o Espírito Santo, normalmente está associado com atribuir uma ação que é de Deus a demônios, né? Então, aí aqui no caso estaria vamos dizer, no nível meramente humano, tá? Então, eu não vou consultar a Deus, eu vou buscar um auxílio da tecnologia. Tá? Então, aí não daria para a gente aqui configurar como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, nesse ponto específico. Tá? Mas qual deveria ser, de fato, o proceder do servo de Deus, da liderança? E ela tem uma responsabilidade em cuidar, e conforme o ensino do Senhor Jesus Cristo, para cuidar do povo de Deus, o item número 1 exigido por Jesus é que esta pessoa ame o Senhor Jesus. E quem ama Jesus sabe que está cuidando do povo de Jesus. E no momento de tomar uma decisão, principalmente no caso de aconselhamento, uma decisão que tem implicação séria, implicação espiritual, a liderança deve consultar o Senhor antes. Tá? Tomar o exemplo do profeta Samuel, né? Consultar o Senhor antes de qualquer decisão e o Senhor vai dar a direção. Aí digamos que Deus deu a direção para ele, mas aí ele pensa, mas eu precisaria elaborar um texto, o que eu faço? Agora eu não estou conseguindo raciocinar, eu já recebi a direção de Deus. E normalmente quando Deus dá a direção, né, Deus confirma essa direção pela sua palavra. Tá? Então essa pessoa recebeu a direção, ele tem a palavra de Deus, agora ele precisa organizar. Aí, nesse caso, que só reiterando o que já disse, ele pode sim fazer uso da tecnologia, sem realmente estar assim desprezando a palavra do Senhor, né, a direção, porque ele já recebeu essa direção. E agora ele vai usar um meio
que está à sua disposição para ajudar a organizar o que ele pretende falar ou orientar a pessoa com a fundamentação bíblica. Maravilha. E pode-se dizer que a inteligência artificial, assim como os outros elementos da tecnologia, né, como a internet, as redes sociais, se soubermos usar da forma correta, né, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Perfeito. Pode-se dizer que a IA, ela pode entrar naquilo que nós conhecemos teologicamente, né? Porque biblicamente não encontramos isso de forma clara, mas teologicamente a IA pode ser compreendida dentro da graça comum que Deus dá inteligência ao homem, para o homem honrá-lo, glorificá-lo, o seu santo nome? De fato, irmão André, porque quando trata da questão aqui de todos os meios que se tem, aqui eu vou fazer um paralelo aqui, um pouco fora do que nós estamos tratando, só para dizer, por exemplo, da utilização de algum mecanismo, de alguma ferramenta, tá? Que essa ferramenta pode ser utilizada tanto para fazer o bem como para fazer o mal. Tá? A gente pode ilustrar aqui, por exemplo, uma faca de cozinha, por exemplo, né? Então, ela pode ser utilizada ali para as atividades domésticas, como ela poderá ser utilizada também para cometer um crime. Tá? Então, o caso aqui da tecnologia, mais precisamente aqui da IA, tá? Também se pode fazer esse paralelo aqui. Então, se a pessoa souber usar, tá? Ela poderá realmente ser um instrumento muito útil, né? Para o bem, para ajudar, para remir o tempo ali em algumas questões, assim também como pode ser um instrumento realmente utilizado para causar males, né? Males espiritual, males emocionais, né? Até físico e assim por diante. Então, é um instrumento, na verdade, que pode ser utilizado adequadamente para ajudar, para instruir, mas compreendendo que esse instrumento, para ser usado adequadamente, vamos dizer aqui, o elemento principal, que é o ser humano, ele precisa ter o conhecimento de Deus, ter o temor de Deus, analisar realmente se cabe a utilização, depois de consultar a Deus, e assim ele vai poder utilizar sem peso na consciência. Maravilha, glória a Deus. E uma pergunta, na verdade, a gente tem as perguntas, mas muitas respostas já foram ditas, né? E às vezes um assunto liga a outro, fica semelhante, mas eu vou especificar bem essa pergunta aqui. O que dizer de cristãos que consultam a IA para respostas bíblicas? Por exemplo, nesse debate que eu assisti, que eu mencionei no início dessa live, o outro pastor, né, ele havia dito que ele não tem um conhecimento dos idiomas originais da Bíblia, então ele consulta, né, a etimologia daquela palavra. Então, o senhor acha válido consultar para, assim, se a pessoa for apertada, né, e não tiver uma resposta, não tem uma biblioteca vasta em sua casa, em seu gabinete, ou não está lá naquele momento, e fazer ali uma consulta, fazer ali uma pesquisa, né, o que significa tal palavra, algum dado histórico, o senhor acha válido? Se sim, até que ponto? Para procurar respostas bíblicas na IA. Veja, como a IA, nesse ponto, ela funciona como uma grande biblioteca, tá? Biblioteca com praticamente todos os idiomas, né? O desenvolvimento de estudos aprofundados, linguístico. Então, ou seja, pela facilidade e
às vezes no momento ali que a pessoa precisa de auxílio, tá, para esclarecer um ponto, é válido sim a utilização desta ferramenta, porque ali, naquele momento ali, ela está sendo utilizada como uma enciclopédia, né, como um dicionário que vai ajudar realmente a trazer ali, ou seja, a semântica da palavra, vai buscar realmente a raiz e ajudar aquela pessoa ali sanar aquela dúvida que surgiu talvez naquele momento. Tá? Então, nesse quesito, é válido sim a utilização. Maravilha. Mais uma dúvida, mais uma pergunta respondida. Vamos então para a última, nossa última pergunta. E é o seguinte: até que ponto a IA pode ajudar o obreiro? Porque além da questão bíblica, né, que nós falamos aqui, sermão, organização, né, correções ortográficas, nós vemos que muitos estão valendo-se da IA para produzir cartazes para cultos, produzir ali em uma única imagem um estudo, né? Alguns fazem montagens, né? Outros até com um certo bom humor, né? Muitos pastores, né? Fazendo montagens. E eu queria saber do senhor até que ponto a IA pode ajudar o obreiro. O senhor tem o tempo que precisar, né? Se quiser resumir, falar, citar vários exemplos, fique à vontade, pastor Edmar. A inteligência artificial, como é conhecida, ela surge com a proposta de auxiliar em quase todas as áreas do saber. Então, a IA, ela hoje auxilia na medicina, ela auxilia no mundo jurídico, ela auxilia na biologia, enfim, tá? Então, ela auxilia em quase todos os segmentos. E aqueles que ainda não têm lá a ferramenta pronta, estão trabalhando para que ela venha, de fato, auxiliar. E no contexto teológico também não é diferente. Tá? Hoje existem ferramentas, tá, na IA que são utilizadas para os fins mais diversos. E o que ocorre com isso é que, de certa forma, as pessoas que fazem uso dela conseguem administrar o tempo, abreviar muita coisa, algo que eles iriam precisar de um dia, de 2 dias para realizar, às vezes ali em alguns minutos já está pronta. Tá? Então, a IA, ela facilita demais a vida das pessoas. Nesse sentido, também eu não vejo assim nenhum problema e nenhum prejuízo, e repito, que já fiz menção, desde que quem está fazendo tenha conhecimento e saiba utilizar. Porque não é raro, de vez em quando, você vê alguma coisa relativamente bem feita e, de repente, está um erro grasso lá no meio. Tá? O que aconteceu? Foi a IA que, né, ela não conseguiu fazer a leitura adequada. Até porque tem aquela situação, por exemplo, que a pessoa que vai utilizar a IA tem que informar para ela tudo o que ele quer, como ele quer e assim por diante. Então, se a pessoa sabe trabalhar, sabe se comunicar com ela, tá, ela vai informar o mais próximo possível do que a pessoa está pretendendo. E quando essa comunicação ela não acontece adequadamente, vai haver realmente erros grassos no trabalho apresentado pela IA. Então, se o obreiro ele sabe utilizar, tá, para fins administrativos, tá, não identifico nenhum erro nesse sentido. E até porque eu entendo que não só na questão espiritual, na questão assim do ministério, né, do obreiro, principalmente, porque nós estamos falando da palavra do Senhor Jesus, mas em todas as áreas, já que o Senhor mencionou as outras coisas, né, as outras áreas da vida, a pessoa que está usando a IA, a pessoa em si tem que ser vamos dizer assim, o juiz final, né, que avalia
o material, o conteúdo, tenha vontade, né, disposição, tem que ter disposição para ver todo o material e ele ser, né, com seus próprios olhos, ser o juiz, dar o veredito final para aquilo que foi produzido, né? Porque acontece, foi muito bem colocado as suas palavras, né? Que a gente vê às vezes uma coisa bem fluida, né? Palavras bonitas que ficam em sintonia, de repente chega lá na frente um acidente, um erro, né? Grande, gravíssimo. Então, se a pessoa não tem o cuidado de ela ser o juiz final, ela pode cair num desequilíbrio muito grande, né? Perfeitamente, irmão André, porque, na verdade, essa tecnologia, as pessoas, e aqui mais especificamente sobre ele, precisam compreender que ela é apenas uma auxiliar, uma intermediária. Mas você disse muito bem, a pessoa que está utilizando é quem precisa ser o juiz da causa. Ou seja, tá, eu quero que seja feito de tal forma, ele vai acompanhar, ele vai dar todos os comandos necessários e, no final, ele vai analisar se realmente está como ele pretendia. E aqui falando do contexto secular, administrativo, porque do contexto espiritual, tá, vamos dizer, o juiz é o Espírito Santo, né? E o pregador, o ensinador, né? Ele precisa realmente analisar, mesmo que ele utilize esses recursos como auxiliares, ele deve primeiro fazer o autoexame, se realmente ele está em condição, se ele receber essa direção de Deus, se esta palavra vai alcançar o objetivo que Deus espera que seja alcançado quando da ministração. Então, são coisas realmente distintas, né? Aqui para os nossos aí internautas, para que não haja nenhuma confusão de compreensão. Ou seja, uma coisa é o reino espiritual, outra coisa é o reino temporal, ou secular. Então, ou seja, para o contexto secular, não há nenhum questionamento, né, porque trata-se de uma tecnologia. Para o contexto espiritual, aí sim, o cuidado, o zelo, a responsabilidade, ciente o obreiro de que ele que é o instrumento de Deus para falar de alma para alma, né, ou de coração para coração. Ele não vai falar só de cabeça para cabeça, né, mas ele vai falar de alma para alma. E para isso ele precisa estar em sintonia com o Criador das almas, né? Com aquele que realmente conhece a necessidade de cada um. Então é bem importante que o comunicador da palavra de Deus esteja atento a esses meandros aí, né? Tá, tecnologia, né? No campo secular, administrativo, literário, tudo bem. Agora, na aplicação espiritual, aí precisa realmente estar na dependência de Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns irmãos nos acompanhando. Marcenaria Ebenezer, que é do nosso irmão Bruno, aqui da nossa sede setorial em Lençóis Paulista. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. O Josias, o Isaías Batista, Wanda Aparecida, a minha esposa, Júnior Coano, a qual eu mando um beijo. Tem outra aqui, Viscos Elétricos, Darlene Maciel, e também outros seguidores, né, que vão estar acompanhando depois essa transmissão, né, o nosso irmão Geriel, né, que falou comigo hoje pela manhã, ele disse que falou com o senhor e também vai estar acompanhando essa live depois, juntamente com os irmãos, né, do setor de São Manuel, a qual eu tenho um carinho, pastor Denilson Cachone. Deus abençoe a todos os irmãos. Pastor Edmar, considerações finais. O senhor daria conselhos para obreiros que estão diante dessa ferramenta tão avançada, poderosa, que traz informações? Eu teria conselhos para pregadores, jovens. Considerações finais, por gentileza. Muito bem, meu querido, viu? Mas antes aqui eu quero mandar um abraço também aí para o irmão Geriel, que Deus abençoe, tá? Pastor Cachone, pastor Evaí,
os nossos irmãos que estão aí acompanhando, né, da região aí, desses setores aí próximos, tá? Lençóis Paulista, aí São Manuel, tá? Bauru, enfim, a todos os nossos irmãos aí, que Deus abençoe em Cristo Jesus. Em relação à orientação aí para os obreiros, né, principalmente aqueles obreiros que estão iniciando, antes de buscar o auxílio da tecnologia, busque a graça de Deus, busque a revelação do Senhor Jesus Cristo, a unção para a sua vida, e recebendo do Senhor estas dádivas, esses dons, aí sim você pode fazer uso da tecnologia apenas para organizar, se for o caso, né, o seu texto, o texto que você vai utilizar. E não tenho dúvida que, procedendo assim, o Senhor será contigo, vai continuar te dando graça para que você seja esse instrumento como mensageiro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Edmar, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. O senhor sempre tem nos atendido. Se não me falha a memória, é a quarta live que fazemos, né? Começamos lá no final de 2024, falando sobre o texto de Mateus 24, a escatologia. Depois, ano passado, 2 lives, né? Decepcionados com a igreja, o que fazer. Depois, fundamentos da fé pentecostal. E hoje, a quarta live de muitas que virão sobre esse tema importante, o obreiro e a inteligência artificial. Muito obrigado por nos atender. Deus abençoe. Sinta-se à vontade para falar do seu material, do seu trabalho, né? E também o senhor tem a oportunidade também de estar falando, se quiser falar da candidatura, né? Nós estamos acompanhando, nós estamos seguindo, né? Eu peço aos irmãos que sigam, né, o pastor Edmar nas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e você tem a ganhar, né, e o nome do Senhor será glorificado. Obrigado, meu querido. Eu quero apresentar aqui alguns dos meus livros. Esse aqui é Escatologia no Pentecostalismo Clássico, né, que está aí à disposição dos irmãos. Tem o outro aqui, Direito, Liberdade Religiosa e Administração de Igreja, que também está à disposição dos irmãos. E tem aqui o mais recente, que vai ser lançado ainda, viu? Agora, dia 9 de julho, que é Direito à Moradia como Garantia Fundamental. Esse aqui é a minha tese do doutorado em Direito, né, que foi publicado, e será lançado, então, dia 9 de julho. Nós vamos estar aqui na nossa sede, aqui, se Deus quiser, tá? E todos aí estão convidados, que puderem comparecer, será um prazer. E você pode adquirir, dentre outros, tá? Esses livros aqui, os irmãos poderão estar adquirindo aí no site editorarios.com.br, também no Mercado Livre, você vai encontrar. Tá? Se você acessar aí o nosso Instagram, dr.edmarribeiro, daí você vai encontrar esses materiais, aí você vai caminhar lá e vai encontrar todos eles. E sobre o projeto aí de pré-candidatura, tá? Eu estou atendendo um chamado do nosso ministério, e estou aí como pré-candidato a deputado estadual. Que os irmãos estejam orando pelo seu irmão, tá? E o nosso objetivo é servir. Conforme a vontade de Deus, Senhor confirmando, eu quero poder estar ampliando aí a cooperação que a gente já vem fazendo aí por bondade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão André, que Jesus continue te abençoando, continue com essa dedicação, né? Irmão André, que também é uma pessoa importante aí nesse projeto, tá? O irmão Geriel também, e outros irmãos aí, né? E claro, e todos vocês que estão acompanhando, são muito bem-vindos nesse projeto. E que Deus continue te dando graça, com essa determinação de estar conduzindo, levando a palavra de Deus, né? Temas importantes aí para muita gente. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe o pastor Edmar. Eu tenho a alegria de tê-lo como amigo e tenho esses livros, né, que foi indicado aí. Eu só não tenho o último que foi lançado, mas eu tenho da escatologia, do Espírito Santo e a Igreja,
Teologia das Cartas Pastorais. Eu tenho um livro de missão também, que eu adquiri aqui na nossa sede, na sede setorial aqui em Lençóis Paulista. Para os irmãos que estão nos acompanhando, eu tenho esse livro aqui, né? A Preciosa Graça de Deus, pela editora Sólido. E se você quiser adquirir, entre em contato conosco. Será uma alegria atender os irmãos. Estou finalizando uma outra obra e ainda sem data, né? Ainda vai para a editora, né? Mas um tema sobre o sofrimento, né? Um livro mais devocional, com foco evangelístico. E eu peço que os irmãos estejam orando, né? Para a realização, né, desse sonho, desse objetivo, que é a publicação de material visando a glória de Deus. O pastor Edmar, ele falou sobre a pré-candidatura. Eu assisti a live, né, que é transmitido nos cultos de ensino da nossa matriz em São Paulo, e onde eu tive a alegria de ouvir também o pastor presidente, nosso pastor presidente Alcides Fávaro, né, a qual também eu mando a paz do Senhor, o meu abraço fraternal, e ele também transmitiu, né, essa fala, né, isso que o pastor Edmar já citou, nosso pastor presidente já deu total apoio, já falou em reuniões de obreiro, e para nós, pastor Edmar, será uma alegria poder ajudá-lo, que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, pastor André. Eu agradeço imensamente o meu querido irmão e amigo e recomendo também o livro do pastor André. Tá? É realmente uma obra muito boa, né? Tenho aqui na minha biblioteca, né? Esta obra, e você que ainda não leu, adquira, leia, você vai ser enriquecido. Ele desenvolve realmente o tema aí da graça de uma forma assim maravilhosa. Parabéns mais uma vez, meu querido. Muito obrigado, pastor Edmar. Por gentileza, o senhor pode orar por nós, por essa live, pelos seguidores. Então vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, tratando desse tema tão importante. Pai Celestial, abençoa, Senhor, cada telespectador, cada internauta, Senhor, que tem acompanhado. Abençoa de forma gloriosa o teu servo, Senhor, irmão André, nesta missão. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos que nos acompanhou. Obrigado pela atenção. Deus abençoe o pastor Edmar e até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe, viu? Amém. Fica com Deus.